haverá um tempo em que nós estaremos aqui, reunidos, ó Pai, como corpo de Cristo, louvando e bendizendo o Teu nome. Nada é maior que isso, nada é maior que isso, nem perinha, nem a decoração, nem todo o planejamento que nós temos, nada disso é maior do que a Sua presença em nosso meio. Nós queremos Te agradecer, Pai, porque o Senhor nos permitiu estar aqui nessa noite. É o primeiro culto de outros ainda que virão. Seja conosco, é o que eu Te peço e é o que eu Te agradeço no nome santo de Jesus, Teu Filho. Amém. Irmãos, ministrando louvor nessa noite com vocês, meu xará, Tiago Rosa. Graça e paz, meus queridos, tudo bom? Muito bom estar aqui com vocês hoje. Quero pedir para você ficar de pé, por favor. Quero agradecer pela oportunidade, pelo convite, meu amigo Natan, de longa data, sua esposa, pastor Leandro, que eu conheço há muito tempo também, e o Robertão está aqui também, o filhão dele. Muito bom estar adorando com você. Eu sei que está friozinho, mas a gente vai se alegrar com música, amém? Vamos lá? Com as palmas assim, ó. Uma chuva diferente agora está inundando essa igreja. Um temporal de bênção e poder. Um calor tão glorioso está queimando o pecado, destruindo tudo que aflige você. 500 graus de puro fogo, santo poder, para fazer enfermidade desaparecer, para fazer o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover línguas estranhas de todos os lados. E deste temporal quero sair molhado, molhado revestido por esse poder. Hoje o impossível vai acontecer, é a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder, é a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. Já começa a acontecer, debaixo dessa chuva eu posso contemplar. Aleluia daqui, glória e aleluia de lá, inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos vindo num imenso trovão. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmão sendo batizado e dando glória. Aí no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. Continua com as palmas. Aleluia. E já fez enfermidade desaparecer, e já fez o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover línguas estranhas de todos os lados. E neste temporal quero sair molhado, molhado e revestido por esse poder. Hoje o impossível vai acontecer, é a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder, é a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. Já começa a acontecer, debaixo dessa chuva posso contemplar. Aleluia daqui, glória e aleluia de lá, inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos vindo num imenso trovão. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmão sendo batizado e dando glória. Aí no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. Aleluia, Deus. Vamos assim comigo. Aleluia. Aplauda Jesus. Só tem uma regra, hein? Você não pode me deixar cantando sozinho, combinado?
Essa aqui que eu vou cantar, eu tenho certeza que você sabe. Vamos lá. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. O quê? Isso aí. Agora eu e vocês, hein? Deus Emanuel, Cordeiro de Deus, Príncipe da paz. Se você tá com frio, vamos pular um pouquinho. Vai, vai. Galileu, o quê? Galileu. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, Pai. Deus Emanuel, Príncipe da paz. Mais um culto, um momento frio, você podia estar em casa, no feriado, mas eu quero te dizer que foi Deus que preparou esse momento para nós, que foi Deus que preparou esse momento para que nós possamos nos alegrar com louvor, com a palavra que vai vir já já. Então se alegre na presença de Deus, cante com liberdade, pule com liberdade, faça tudo com liberdade, porque essa é a casa do nosso Pai, e na casa do Pai a gente tem liberdade. Eu me rendo.
cantar para Deus, né? Não é não, Robertão? Robertão que canta também, né? Muito bom cantar, pular. Eu tô acima do peso, eu canso, viu? Eu canso, mas tô bem, tá tudo certo. Amém. As mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre onde? Vem descendo o rio pra me dar a vida, desse rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida, desse rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Cante aquilo que é isso, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. O Espírito de Deus está aqui. Essa é para quem é antigo, né? Operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Cante comigo. Espírito, encha minha vida, vem, enche-me com teu poder, pois de ti, Espírito, enche. Você pode levantar a mão pro alto e cantar comigo, aleluia. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero levar. Onde?
a ti, ó Rei Jesus. Diga. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, Ômega, Ômega, Cristo. Ó vem, ó vem, Dó maior, Dó maior. Em espírito, cante comigo. Em verdade, quero te ouvir. Em espírito, em verdade. Te adoramos. Cante para o seu Rei, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos. Você pode levantar a mão bem no alto e cantar pra te adorar, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O quê? Meu prazer é estar nos atos do Senhor.
Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade. Tua vontade feita em mim. Queremos o teu nome engrandecer. Se você sabe, canta para ele. Agradeça. Confiamos. Pois só tu és. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Deus de aliança, Deus. Posso te pedir um favor? Continua cantando. Pega o seu celular, liga a lanterna lá no alto. Pode ir. Nós somos luz desse mundo, sal nessa terra. Pega a sua lanterna, liga com a gente. Só que agora a gente vai cantar bem forte. Vamos, João. Porque Ele... Isso, canta lá no alto e canta, canta. Ele vive, Ele reina. Não há mais.
Aleluia. Posso crer? E não afetou luz e nem portais que não há correções nem culpas que e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois uma palavra para os que nele creem. Diga assim: a honra, diga. E o louvor ao Rei. Vem a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Deus maior, não há Deus, diga, não há Deus tão grande, não há Deus, como quem? Ele criou os céus, criou o céu, tudo Ele fez. Quero ver você. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu por estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para
Deus venha nos abençoar, cante. Deus o quê? Pois um dia a sua morte e nos deu completo acesso ao coração. E o véu, cante! O véu que a luz que outrora levanta a mão bem alto e canta com a gente. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Pra gente terminar, quero ver você. Só mais forte, aplauda o Senhor, aleluia, uhul, glória a Deus. É o seguinte, né, irmãos, pode se sentar, fica à vontade. Ô Thiago, você vai precisar descansar a voz um pouquinho, né? Não precisa muito não, tranquilo. Não, ninguém quer que esse homem para de cantar, meu Deus, né? Gente, que bênção, né? Bom, obrigado, você tá aqui. Prazer estar aqui. Uma alegria estar com você aqui, viu? Prazer. O Thiago vai voltar daqui a pouquinho e agora eu tenho que ir para os nossos comerciais, né? Vamos seguir para os nossos comerciais. Eu quero dar alguns avisos importantes. O primeiro deles, eu quero saber se nós temos visitantes nessa noite. Vou arriscar, quem sabe? Se você é visitante, veio aqui a primeira vez na Igreja Bíblica hoje, eu vou pedir para você erguer a sua mão como um sinal. Fica um pouquinho com a mão levantada, os irmãos vão identificar você. Amém, aqui desse lado aqui, do meu lado direito, amém. Mais alguém aqui no meio? Amém. Fica um pouquinho com a mão levantada, os irmãos da recepção estão identificando vocês. A turma aqui do lado esquerdo aqui é todo de casa já, né? Todo mundo de casa. Ah, legal. Fica um pouquinho com a mão levantada. O Renato é a primeira vez que ele está vindo. Ele é um barato, né? Amém. Gente, vocês estão recebendo uma fichinha. Nessa fichinha vocês podem preencher com alguns dados aqui da igreja. E no final lá, você passa ali na recepção. Vai estar os nossos irmãos Nilson e Andressa. Você entrega a fichinha para eles e eles vão dar uma lembrança aqui da igreja para você, tá? Nós queremos agradecer a visita de vocês. É uma alegria recebê-los aqui. Nós esperamos que tudo que nós estamos fazendo seja relevante para a sua vida. E fica o convite para você voltar domingo e quarta-feira que vem tem mais Festival de Inverno. Falando sobre o Festival de Inverno, na próxima quarta-feira, a régua vai continuar bem alta. Semana que vem aqui,
ninguém sabe ainda, primeira mão vocês estão aqui, vai estar conosco Samuel Murad. Amém, igreja? Eu acho que vocês não gostaram não. Ô Tiago, você vai ter que voltar semana que vem, Tiago, porque eu acho que o pessoal não gostou muito da ideia de Samuel Murad, né? Mas olha só, semana que vem Samuel Murad conosco aqui, para honra e glória do Senhor, para exaltar o nome santo do Senhor, para cultuar ao Senhor. Nós também queremos agradecer, irmãos, só é possível fazer esse culto porque nós temos alguns patrocinadores. Então, irmãos que investiram aqui na igreja, vocês já aprenderam com o pastor Leandro que nós temos três T's, né? Tempo, talento e tesouro. Então nós temos uma equipe maravilhosa que está com crachá, que tem dedicado tempo e talento. Mas nós também temos nos bastidores pessoas que doaram tesouro. E nós somos gratos a esses irmãos que puderam nos contribuir para que nós pudéssemos fazer esse culto, trazer os irmãos, pudéssemos ter os recursos necessários para que nós pudéssemos fazer mais um festival de inverno. Então nós somos gratos a esses irmãos que estão contribuindo conosco, são os nossos patrocinadores. E também nós temos feira de artesanato e alguns comes, né? Eu provei uma batata frita ali, estava a coisa mais linda, né? Mais gostosa, linda não, estava linda porque estava bonita, mas estava mais que linda, estava gostosa. No final do culto, não vai embora correndo. Eu tenho certeza que se você não jantou, você não vai chegar em casa e vai jantar, não tem como. Então passa na feirinha, nós temos irmãos ali que estão com alguns produtos, que trouxeram lanche, tem caldo, tem de tudo, né? Então passa ali no final do culto, abençoa os nossos irmãos, aqueles que trouxeram artesanato, passa lá, conhece aquele ambiente, tem um tempo de comunhão. Nós estamos aqui em unidade diante da presença do Senhor, então é um tempo que a gente pode conversar, a gente pode ter esse tempo de comunhão, comer algo gostoso, comprar alguma coisa, um presente, uma lembrança para alguém. Então você abençoa os nossos irmãos que estão na feirinha de artesanato, saindo aqui, ali no refeitório, porque ninguém merece ficar nesse friozão lá fora, né? Então lá no refeitório está acontecendo a nossa feira de artesanato, tá bom? Se você veio preparado nessa noite, nós vamos deixar aqui os gasofilaços. Se você está com o seu coração alegre diante da presença do Senhor, como diz o texto de 2 Coríntios 9:7, você pode ofertar nessa noite, para que a gente continue gerando recursos para a igreja. A igreja está passando por uma manutenção, por isso que a luz do platô do nosso lado direito aqui da saída da igreja está apagada hoje. Nós estamos trocando esses cabos e nós somos gratos aos irmãos que contribuíram para que essa obra acontecesse. E acabou meu tempo, né, irmão? Desculpa aí. Acabou, ele já quer que eu vou embora. Então, nesse momento que a luz está apagada, é só hoje, semana que vem vai estar a luz acesa, mas são irmãos que contribuíram com a causa de Cristo. Se você quiser fazer isso, você pega o seu envelope e traz aqui à frente, durante a pregação ou durante o último louvor que nós vamos ter, tá bom? Nesse momento eu vou orar pelo Humberto. Antes de orar pelo Humberto tem um recado, senão o Murilo vai ficar chateado. Se você tirou fotos, se você filmou, se você gravou, se você usou o celular para comunicar, coloque a hashtag Inverno e Bebê Serra. Então, se você filmou e quer postar nas redes sociais, transformou esse momento instagramável, como também a nossa decoração que está maravilhosa lá na entrada, você posta sua foto e coloca a hashtag Inverno e Bebê Serra, para que a gente possa ver todos vocês, as fotos de todos vocês, para que a gente possa se encontrar dentro do Instagram, tá bom? Agora nós vamos orar pelo nosso pregador, o presbítero Humberto Júnior, meu amigo, meu irmão, né? Ganhou de mim no detetive, né? Na última vez que a gente jogou. Eu confesso que ele fez as regras do jeito dele, então eu acho que teve alguma falcatrua. Vai ter troca, vai ter volta, tá bom? Vamos orar nesse momento para o pregador dessa noite. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por esse tempo de louvor e adoração. E o presbítero Humberto é um amigo, um irmão que o Senhor colocou na nossa vida e que é muito usado pelo Senhor. E que nesse momento ele comunique a sua palavra com a sabedoria, com o entendimento que o Senhor deu para ele. Que ele possa abençoar a sua igreja nessa noite. Que eles possam receber a porção da sua palavra através do teu servo. Que o Senhor use grandemente nesse momento. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. João 17, 21. A gente tem uma nova série de mensagens nas quartas-feiras. Nós vamos falar um pouquinho sobre que em Cristo nós somos um. É um material, é
É um tema que vai ser também ministrado no Next. Os nossos missionários que foram em missão, eles estão estudando sobre isso, vão ser ministrados sobre isso também durante a missão. E a gente, nessas quartas-feiras, vai meditar um pouquinho no mesmo tema que o pessoal do Next vai trabalhar lá em Minas, lá no norte de Minas, no Vale de Jequitinhonha, que eles estão indo agora. Estão pegando o ônibus agora, estão lá no Tietê, e daqui a alguns minutinhos eles vão embarcar para essa grande aventura, para servir ao Senhor, para levar um pouquinho de esperança, para levar um pouquinho de nós também, né? Lá no Vale de Jequitinhonha, aqueles que contribuíram de várias formas, aqueles que fizeram e vão continuar orando por eles, né, esses dias, e que o Senhor use esses jovens, esses nem tão jovens, né? Domingo a gente orou por eles, e o que mais me chamou a atenção não foi os jovens, foi a dona Luísa, né? A dona Luísa lá, não é a primeira vez que ela vai, e é uma graça, né, cara? Você vê a dona Luísa lá com 70 e lá vai alguma coisa de anos, e servindo ao Senhor, empolgada, seus filhos, netos, oi? Já partiram? Aí, ó, já foram, amém? Então, que o Senhor nos dê graça, que a gente chegue na idade da dona Luísa e para lá da dona Luísa servindo e adorando ao Senhor e sendo útil na casa do Senhor e vivendo para Deus e gastando a nossa vida, e é isso aí, para isso que a gente serve, amém? Então, João, capítulo 17, versículo 21, a palavra de Deus nos fala assim: para que todos sejam um, Pai, como que estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E 1 Coríntios, um pouquinho mais para trás aí, 1 Coríntios, o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Coríntios, versículo 12, a partir do... Está ao contrário lá, né? Capítulo 12, versículo 12 ao 27. Inverte ali. Capítulo 12, do 12 ao 27. Já que é um texto um pouco longo, a gente vai falando e vai lendo, vai falando e vai lendo, para a gente não perder muito tempo. E essa carta de Coríntios era uma igreja tinha todos os dons praticamente na igreja de Coríntios. E o pastor Leandro já falou bastante sobre dons e talentos. Nas 2 primeiras semanas que ele falou com a maestria que lhe é peculiar, né? E ele falou muito sobre os dons e talentos que existia nessa igreja. Mas existia uma serva lá chamada Chloe, e a família de Chloe servia na igreja de Corinto, e chamou muita atenção dela que não existia muita unidade na igreja de Corinto. Existiam algumas coisas que estavam incomodando muito a ela, e Paulo nos escreve no capítulo 12, a partir do versículo 12, assim: porque assim como um corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então a igreja de Corinto teve 3 cartas, que foi a igreja de Corinto, uma se perdeu, ficou 2 cartas, e essa carta foi relatada pela família de Chloe. Tinha alguns probleminhas de partidarismo, facção, divisão, confusão. E às vezes a gente se depara com isso dentro da igreja. Existe uma confusãozinha aqui, outra ali. Existe alguém pensando de outra forma, o outro falando do outro irmão. E fica um ambiente meio esquisito, fica um ambiente meio... Só que a mensagem de Deus, ela é muito forte. Deus, ele quer que nós sejamos um, né? Inclusive, enquanto eu estava meditando nessa passagem, eu falei, em casa também é assim.
E nas nossas famílias, nos nossos lares também é assim. Deus quer que nós sejamos um. O marido, a esposa, os filhos, quem quer que more lá com você, né? Sua mãe, sua sogra, sei lá quem que, enteado, sei lá quem que mora lá com você. Deus quer que vocês sejam uma família. Deus quer que vocês andem um auxiliando o outro, um complementando o outro. E é a mesma coisa no corpo de Cristo. Então essa mensagem é uma mensagem, ela é meio assim, arroz com feijão. É uma mensagem meio óbvia, mas a gente precisa conversar sobre isso. As coisas óbvias também precisam ser ditas. E Deus nos criou não para nós sermos seres ilhas. Deus não criou para você andar sozinho. Deus não criou para você ser isolado. Deus, Ele nos criou para nós sermos igreja. E muita gente vai falar, mas eu sou igreja sozinho. Eu oro, eu falo com Deus, eu peço perdão, eu obedeço a Deus, Deus fala comigo. Mas nós não somos igreja sozinhos. Deus nos chamou para nós andarmos no corpo. E quando eu falo corpo, eu não estou falando de bebê. Um grupo dessa igreja foi servir a uma outra igreja. Agora. Estão saindo agora, deve estar lá na Fernão Dias lá. Eles estão indo servir também o corpo. Por quê? O que a gente entende? Esse corpo está no mundo todo. Ele se espalhou. E Deus plantou cada pedacinho desse corpo nesse mundão aí. Só que existe o quê? Um sangue sobre esse corpo. Existe um sacrifício sobre esse corpo. Existe algo espiritual sobre esse corpo. E ele não morreu para um. Ele não morreu para você sozinho. Ele morreu pelo corpo de Cristo, pela igreja de Cristo. Então não existe uma igreja do Baby Kids, não existe uma igreja da OANSE, não existe uma igreja do ID, não existe uma igreja do 72, não existe uma igreja das mulheres, não existe uma igreja no Maranata de oração. Sexta-feira a gente fez uma vigília, que alguns que estavam aqui, né? A gente foi das 8 às 11 e viemos orar aqui, estava um frio semelhante a esse, né? E estava bem gostoso e foi bem legal, né? Mas a igreja não é só oração. No outro sábado passado a gente fez a noite da pizza dos casais. Mas a igreja não é só casais. Estava uma delícia, estava gostoso, tiramos foto, foi um barato. Deus foi maravilhoso. O pastor Marcos Davi trouxe uma palavra abençoada. Mas não é aquilo que é a igreja. Igreja não é da mídia, não é do parque, né? Dos flanelinhas de Jesus. Igreja não é isso, né? Nós somos um corpo. Nós estamos unidos pelo sangue de Jesus. Nós estamos unidos pelo Espírito Santo. E isso que nos une. Independente daquilo que Deus te usa, independente daquilo que é o seu dom, independente daquilo que ferve no seu coração, né? Você fala para o Flávio e para a Liliane, a cabeça deles é o OANSE, cara. Desde que eu conheci eles, né, há 10 anos atrás, eles falam de OANSE 24 horas, eles trabalham com criança 24 horas, eles vão planejando cada acampamento, eles vivem para isso, e a vida deles é isso. Como tem professores do infantil, como tem gente que está trabalhando aqui no projeto Fazendo a Diferença, como tem gente que está no louvor, né, Natan? E outros, né? Que está servindo louvor, que a vida do cara é louvor, que o cara vive cantando, que o cara, sei lá, mano, né? Com certeza, né? O pessoal aqui da banda, eles vivem cantando, vivem para isso, eles adoram isso. E é isso, independente do seu dom,
a gente tem que entender que nós somos um pedacinho. Nós somos uma areinha, nós somos um negocinho do corpo de Cristo, uma célula, nós somos uma partinha do corpo de Cristo. E é interessante, uma vez eu estava vendo um cara falar sobre areia, nem sei por que eu estava vendo isso. E ele olhou a areia lá no microscópio, sei lá no que lá, e a areia ficou grandona, sabe? Ele falou, você sabe que cada areia, ela é única? Não existe um grãozinho de areia igual ao outro? Olha só que interessante. E no corpo de Cristo também é assim. Não existe uma pessoa igual eu, não existe uma pessoa igual você, não existe uma pessoa igual ao pastor Leandro, não existe uma pessoa igual ao Flávio, né? A ninguém, ao Carlão, a ninguém. Mesmo que você for gêmeo, você pode ser aparentemente igual, mas você ainda é diferente. Não é muito interessante isso? E tem um porquê dessas coisas. Independente da nossa classe social, independente da nossa etnia, se eu estou mais gordinho, se eu estou mais magrinho, se eu estou mais baixinho, se eu estou mais alto, né? Independente do que for, você é batizado no corpo. Independente do que for, existe um Espírito, o Espírito de Deus que te selou. Existe uma promessa sobre a nossa vida. E continuando aqui o nosso texto, versículo 15, Paulo continua. Se disser o pé, por que não sou mão? Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. E se o ouvido disser, por que eu não sou olho? Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Aqui Paulo ele muda um pouquinho a ideia. Ele fala primeiro de unidade. Daí daqui a pouco ele está falando assim, o pé queria ser a mão. Porque a mão ela faz mais coisas do que o pé. A mão ela é mais refinada. Ela desenha, pinta, cozinha, ela, né, dá tchauzinho. A menina aqui que fala com a mão, né? Então a mão ela é mais refinada. Aí o pé ficou com ciúme da mão. Falou assim, eu queria ser a mão. O pé fica lá escondido, dependendo do calçado da chulé, né? E não serve para muita coisa. Para alguns, né? O cara que joga bola ganha milhões, né, com o pé, né? Mas aqui eu acho que não ganhava ainda. Então ele falou, né, sobre que o pé tinha inveja da mão. Ele falou, pé, mesmo você sendo pé, você é muito útil. Fique em paz, pé. Você não precisa ser a mão para você ser útil. Daí começou outra treta. O ouvido com o olho. O que é mais bonito? O ouvido ou o olho? Tem gente que tem olhos lindos, né? A avó da Dani, ela é espanhola, ela era espanhola. E era um azul, assim, parecia uma sei lá que pedra que é azul aí. Fala aí, uma pedra preciosa que é azul. Era um negócio que brilhava diferente, era uma cor linda, cara. Era uma cor muito bonita. E às vezes a gente tem o olho normal mesmo, mas mesmo o nosso olho normal, se você olhar, ele é cheio de detalhes, ele é cheio de coisas. Agora o ouvido não é muito, né? Aí o ouvido começou a tretar com os olhos, né? E os olhos é como se fosse o quê? Um farol da face. É um negócio que traz beleza, né? Às vezes o jeito de você olhar é bonito. Então Paulo ele tá meio com uma ideia assim. Mesmo você se achando pequeno, mesmo você se achando inferior, mesmo você se achando pouco útil no corpo, você se achando desprezível,
desprezado pelo corpo. Tem gente que se acha assim. Você não sabe como que as pessoas chegam na igreja. E às vezes lá fora você é mesmo. Às vezes lá fora você é desprezado pela sua condição social, pelos seus estudos, pelas suas oportunidades. Mas ninguém é inútil no corpo de Cristo. Ninguém é inútil. Coloca isso no seu coração. O diabo pode até ter falado isso para você. Cara, você é inútil no corpo de Cristo. Você não tem dom, você não tem talento, você não é necessário. Você é inferior. É mentira. No corpo de Cristo. Lembra lá de Gideão? Ele era o mais pobre, era o mais lascado, era o mais isso, mais aquilo. Deus nos usou Gideão. Moisés, né? Ele era gago, tinha dificuldade de falar. Daí ele começou, não pode ser comigo, que eu não consigo falar. Deus usou Moisés. Precisou de uma ajudinha, mas Deus usou Moisés. O pé pode não ter a habilidade da mão, mas no corpo de Cristo ele serve muito. Eu posso não pregar, ou você pode não pregar, igual o pastor Leandro. Cada um tem uma caminhada, cada um tem um jeito, cada um tem um sotaque, cada um tem um... Eu posso não cantar, né? Igual umas bênçãos, né? Que canta pra caramba. Meu, se eu começar a cantar, todo mundo sai da igreja aqui, meu. Né? Eu posso não tocar, como o pessoal toca aqui. Eu não sei tocar nada, mal é mal eu sei tocar cachorro. Mal é mal, às vezes nem ele me obedece. Mas a gente é útil no corpo. Se coloque à disposição para servir nesse corpo. Essa é a ideia da unidade. Eu vi uma frase uma vez que me chamou muita atenção. O cara falou assim: Deus gosta muito de falar no seu sotaque. Para as pessoas que você conhece, para as pessoas que você convive. Isso faz muito sentido. Porque tem pessoas que você conhece que eu nunca vou ver na vida. E é com você o rolê. E vai ser no seu sotaque, Deus vai usar no seu sotaque, do seu jeito. E tem que ser do seu jeito. Então vamos para lá. Vou continuar. Versículo 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. De novo, a gente tem que entender que nós somos diferentes. Assim como na sua casa, a minha esposa é diferente de mim, eu sou diferente do meu filho, etc, etc, etc. E não é por isso que a gente vai brigar. Um vai complementar o outro. Nós somos diferentes, mas nós temos um propósito. Nós somos diferentes, mas com as nossas habilidades diferentes, as nossas capacidades diferentes, nossos dons diferentes, nossos talentos diferentes, distintos. E é de propósito isso. Imagina se todo mundo fosse igual a você, ia ser um negócio muito chato. Por quê? Eu preciso de um cara ligado no 220 para evangelizar, para chegar nas pessoas diferentes. Eu preciso de um cara mais calmo para aconselhar um casal que está se separando. Uma pessoa que teve uma crise muito feia. E eu tenho que ter uma pessoa mansa, uma pessoa calma, para que ela possa alinhar de novo. E eu preciso aconselhar esse cara. Eu não posso ser aquele cara, todo mundo 220, todo mundo arregaçando tudo e desbravando tudo.
É ou não é? E na sua casa é a mesma coisa. É de propósito, é intencional. Não fica bravo porque a sua mulher é mais acelerada ou você é mais acelerado. Não fica bravo porque na igreja tem gente mais assim ou mais assado. Tá tudo bem. É de propósito. É necessário ter o pregador, mas nem todo mundo vai pregar. Nem todo mundo vai saber pregar. É necessário ter cada um de nós. O sonoplasta lá, o Joe, o cara da luzinha, o cara... É necessário. Eu não sei nem ligar aqueles trem lá, não sei nem aonde que aperta. Né? É necessário ter o louvor, é necessário ter a recepção, cada um tem um dom. Quem que vai visitar o idoso? É outro cara. Quem que vai ir lá na casa de alguém, ou vai estar orando de madrugada, vai estar orando, sei lá que hora, enquanto o outro está trabalhando? Isso é corpo. O que não falta é trabalho. Amém? Vamos trabalhar? Amém. Aonde você não tem uma capacidade, o irmão é bom naquilo. Onde você é ruim naquilo, o outro é excelente naquilo. E isso é o corpo. O talento que te falta, às vezes sobra na vida do outro irmão. E se a gente juntar todos esses pedaços, nós vamos honrar Cristo. Vamos continuar. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Os que parecem menos dignos no corpo e os que esses damos muito maior honra, também os que em nós não são decorosos, revestidos de especial honra. Mas os membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que tinha menos. Agora é o contrário. Paulo está falando assim, tem gente que se acha demais no corpo. Tem gente que se acha bom demais. Tem gente que se acha autossuficiente. Tem gente que acha que não precisa do próximo. Ninguém é grande. Ninguém é digno no corpo de Cristo. Ou melhor, né? Existe um grande. Existe um Senhor dos Senhores. Existe um cabeça. Existe o Alfa e o Ômega. Existe o cabeça dessa igreja. Existe o único que morreu e ressuscitou para te salvar da condenação eterna. Quem que é esse? É Jesus. No corpo de Cristo, todo mundo é servo. Todo mundo é servo. Não tem a Coca-Cola, a última Coca-Cola do deserto. Não tem a última bolacha traquinas do pacote. Todo mundo é igualmente servo. Tem gente que acha que é tão grande, que ele fala, se não for para pregar, eu não vou servir. Eu ficar na portaria, eu ficar não sei lá onde, eu carregar cadeira. Ah, Jesus. Vou varrer a igreja. O reino é de Deus. O rei é Deus. O rei é Jesus. No corpo de Jesus, no corpo da igreja de Jesus,
não tem espaço para soberba, não tem espaço para orgulho. Sabe quem caiu, né? No orgulho, na soberba. Satanás. O olho não é superior ao pé. O crente mais fraco, o crente mais iletrado, o crente mais ignorante ainda na Bíblia, mais neófito, o crente mais insignificante aos olhos humanos, ainda te ensina alguma coisa. Sei lá, eu acho que a minha memória é isso. E mais ou menos em 2013, eu estava numa outra igreja, a gente tinha um trabalho social. E a gente assumiu esse trabalho social, a gente abriu um ponto de pregação para uma favela. E a gente ia pregar todo domingo lá de manhã, ensinando a Bíblia. E tinha umas 20 famílias que a gente dava cesta básica, mas eu não queria só dar cesta básica. Cesta básica não era só uma desculpa para mim conhecer, ter aliança com aquelas pessoas e apresentar Jesus. E esse era o nosso objetivo. Aí eu fui abrir esse ponto lá na Nova União, atrás da Vila Oliveira, lá, perto do cemitério das Oliveiras lá. Aí eu fui abrir esse ponto, a gente estava abrindo, tinha um senhorzinho que chegou de bicicleta, senhor Paulo. Ele falou assim, ó, eu não sei muito da Bíblia, eu não sei muita coisa, eu me converti em 1974, lá no Mato Grosso do Sul, sei lá onde. Ele falou, mas o pouco que eu sei da Bíblia, desde 1974, quando eu nasci de novo, eu me esforço para obedecer, para praticar. E eu pensando que ia para lá ensinar. E eu pensando que eu ia para lá para... estudei, me dediquei. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos caminhar junto. A gente precisa entender a caminhada de cada um. E quando a gente tem esse tempo de ouvido, que a gente tem esse tempo, esse coração de servo, a gente começa a entender aquele cheiro, aquele jeito de falar, aquele jeito sofrido, aquelas marcas. Aí você fala, caramba, eu estou aprendendo mais do que dando. E é isso que acontece aqui, no projeto Fazendo a Diferença, é isso que vai acontecer lá no Next, é isso que acontece toda hora, todo momento que a gente entende que nós somos um e que nós precisamos do outro. Vamos continuar, para acabar. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros, com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos com ele sofrem, e se um deles é honrado, todos com ele se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo individualmente membros desse corpo. No corpo, de novo, não tem divisão. Vamos entender isso de uma vez por todas. O irmão não vai ser igual a você. Não vai pensar igual a você. Mas eu tenho que ter comunhão com ele. Eu sei que você está pensando, mas tem irmão que é chatinho. Mas tem irmão que é difícil de conviver. Nossa, só a voz dele já me irrita. É de propósito. É de propósito. Pensou se Jesus olhasse para você e falasse, não, esse cara me irrita, cara, não vou morrer por ele não. Olha o jeitinho dele. Ah, não. É para a gente cooperar com cuidado. É para a gente cooperar em favor uns com os outros. De certa forma, ele está falando que a gente é responsável uns pelos outros. A gente em oração, a gente em comunhão. Ele está falando assim, ó,
Sofre com os que sofrem. Se alegra com o que se alegra. Fica animado com a vida do outro. Se você bate o dedo mindinho na quina do móvel, só o dedinho que sente, até o fio do cabelo vai sentir, até o fio do cabelo vai gritar. Não é assim? Por que na igreja não é assim? Seu irmão está sentindo. E daí? Aqui não tem lugar para inveja. Aqui não tem lugar para se o irmão trocou de carro, se o irmão passeou. Se ele recebeu a cura e eu não recebi. Eu vou me alegrar com o irmão. Glória a Deus, essa palavra veio nesse mês de julho, né? Porque o pastor Leandro vai falar o mês inteiro sobre o quê? Perdão. Se tiver que pedir perdão para alguém, já pede logo, né? Ó, desculpa, eu tenho inveja de você, mas vamos orar aí, vai, porque tá ruim o negócio pro meu lado. Eu preciso parecer mais com Cristo. Amém? E eu estava ouvindo uma música esses dias, e ela fala assim: que eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti. E à medida que eu Te conheço mais, tudo perde o seu valor. A gente precisa aprender mais de Deus. A gente precisa ser intencional nisso. E cada vez que você aprender mais e mais e mais e mais de Deus, essas bobeiras vai perdendo valor. Não pega mais, sabe? Esse seu jeito, essa sua razão, essa sua chatice, não pega mais. Daí você começa a cooperar. Eu queria orar com vocês sobre isso. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Queremos te agradecer por mais um dia nós estarmos na tua casa. Queremos te louvar, Senhor, que a tua palavra nos ensina todas as coisas. Minha oração, Senhor, nessa noite é que o Senhor coloque, Senhor, no coração de cada um que está aqui, Pai. Que eles possam se preparar, Senhor, para te conhecer, para te buscar. Que eles possam ser cada vez mais intencionais, Senhor, nessa busca do Senhor. Que a gente possa mesmo, Senhor, gastar nossa vida, buscar com zelo, Senhor, ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus está interessado num corpo saudável. Nos capacita, Senhor, com os teus dons, com os seus talentos, para que a gente possa servir, Pai. Tira toda a inferioridade, Senhor, do nosso meio. Tira toda a soberba também, Pai, do nosso meio. Que ninguém se ache menos ou ninguém se ache maior do que o outro, Pai. E que a gente aprenda, assim, a cooperar e a cuidar uns dos outros, Pai. Nos ensina, Senhor, a nós sofrermos. Nos ensina, Senhor, a nós nos alegrarmos. E bem ajustado, Senhor, como um corpo de Cristo.
a gente possa ser dirigido pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Antes deles cantar, e antes da gente impetrar a bênção depois, eu queria cantar parabéns para você e para o Natan. Amém? Então vamos lá. Puxa aí, vamos lá. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos. É isso. Toda semana ele serve a gente aqui. Ele é o nosso diretor de louvor. Então agora a gente está servindo a ele hoje. Amém? Vamos louvar o Senhor. Se coloca de pé, por favor, vamos cantar junto. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, o quê? Toda a criação exaltado és, santo pra sempre. Perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que
foi bom? Amém? Glória a Deus. A graça do Senhor Jesus, o amor do Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos nós. Amém? Vai ter lá o nosso festival, vai ter a cantina, vai ter um monte de coisa lá no refeitório. Vamos para lá agora que vai ser uma bênção. Amém? Até quarta que vem. Deus abençoe.